bomba. Para tudo que você tá fazendo aí, presta atenção nisso aqui. Essa é a notícia mais bombástica que já saiu. É a peça do quebra-cabeça que faltava e eu vou explicar pra você o porquê. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. E não há quem entre no escritório dela. Quanto é? 2 milhões. É 1 milhão na entrada e 1 milhão no sucesso. E ela ganha todos. É hoje o escritório mais rico de Brasília. E a dona Vivi, ela é imperial. Ela foi parada para ser revistada pelo pessoal do aeroporto, aquela segurança ali, esteira eletrônica, que a gente tira sapato, tira cinto. Eu que emagreci, eu tenho que segurar a calça, que eu corro o risco de ficar sem calça. Eu tenho que falar, não pode segurar a calça. Eu digo, meu irmão, se eu não segurar a calça cai. Você decide, ou eu passo de cueca, ou eu passo segurando aqui no passador do centro. Então ela não se submeteu. Sabe com quem está falando? Eu sou dona Vivi, esposa do Xandão. E teve que ligar para a Federal ligar para o Xandão, e o Xandão deu ordem no aeroporto para não passar dona Vivi na esteira eletrônica e não revistar a dona Vivi. Então, dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente, mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez. Agora é curioso, nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Mas não está defendendo de ataque. o jornalista. Você quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim e a gente tem que ir atrás. Mas quanto maior poder, maior deve ser a fiscalização também. Claro. O Supremo é um comportamento é jornalismo. O que é apontado é a realidade. Você está apenas apontando um dado da realidade. E é esse dado da realidade que fragiliza a posição do Supremo e não simplesmente esse dado ser... Mas tem tempo, né? Tem tempo. O Código de Conduta está aí, tem um grande apoio. Com certeza, se esses ministros resolvessem aderir ao Código de Conduta, eles seriam aplaudidos. Claro. Né? Ela já corria em Brasília há alguns meses, mas é impossível, e está se mostrando aí impossível, ter uma prova de que houve essas conversas. Quer dizer, muitas fontes dizem que sim, que houve, né,
e que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, inclusive, teria comunicado ao Lula que estava sendo pressionado, ou seja, eu não sei exatamente em que termos, mas que ele teria dito, olha, existe interesse do Alexandre de Moraes nesse assunto, e que o Lula teria respondido, você faça o que tem que ser feito, né? Então, depois essa história de Brasília foi se espalhando, autoridades de Brasília falaram com empresários de São Paulo, falaram com banqueiros de São Paulo, a coisa se disseminou num grau muito grande, chegou a algumas redações, chegou a mais de uma redação, e existia esse negócio de não se conseguir. Se o Galípolo nega, né, ele não impressionou, a reunião foi para falar da Magnífica, como é que você comprova? Agora, o silêncio do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, muitas pessoas aí saíram ontem em defesa dele, falando, vamos, calma com a dor, quem disse que teve ligação mesmo, quem disse que foi para isso mesmo, como é que se prova isso, tem que investigar, mas não tem que já destruir a reputação do ministro, e o ministro ontem divulga uma nota para falar, não existiram nem 6 ligações, nem 4 ligações, nem 3 ligações, nunca existiu ligação entre nós dois. É uma afirmação forte. Agora, Sheila, tudo começa num ponto atrás, um ponto anterior. Bom, ele ligou, não ligou, perguntou, tinha interesse no assunto. Qual que é o grande problema? O problema é que a mulher dele, Viviane Bastos de Moraes, tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Então, é este o contrato que joga muita sombra sobre a atuação dela e a atuação do ministro no caso Master. Quer dizer, ela ganhou, ela atuou para quê? Por que ela foi contratada por 129 milhões pelo Banco Master? Na nota que ele divulgou aí, ele diz que ela nunca atuou no Banco Central pela instituição financeira, né? Que nós estamos falando aqui, pelo Master. Agora, tá bom, ela não atuou, ela foi contratada por 129 milhões para atuar exatamente onde? Quais são as petições que ela assinou? Nada disso apareceu até agora. Então, o valor é muito alto, né, muito alto, e é óbvio que o ministro, que não gosta de prestar esclarecimentos, Sheila, tem uma constante no ministro Alexandre de Moraes. Todas as vezes que você envia algum questionamento a ele via assessoria do Supremo, a resposta é, ele disse que vai ignorar, ignora, ele não vai comentar, ignorar, ele mandou ignorar. Então, assim, ele não gosta de prestar esclarecimentos nem informações, mas chegou um momento em que a coisa estava escalando num grau que daqui a pouco qualquer coisa seria uma verdade absoluta, porque ele não desmente, o silêncio é uma confirmação. Então ele recuou dessa postura dele, que muitas pessoas definem como arrogante, como prepotente, não devo satisfações, por uma necessidade, porque a coisa estava escalando para um grau muito, muito alto, né? Até pessoas que queriam defendê-lo, eu sei de advogados que queriam sair em defesa dele, mas sem ele mesmo se defender ou se explicar. Você vai explicar o quê se ele não dá explicações? A gente trouxe aqui várias vezes o Trump. Nunca... Que ele ia perdoar. Costumo dizer que ele não comete estelionato eleitoral. Ele disse na campanha que se ele fosse eleito, acho que um dos primeiros atos, até foi, não foi? Acho que ele tinha até o pessoal do 6 de janeiro. 6 de janeiro lá. Saiu perdoando todo mundo. E indulto aqui, para além desse que estamos discutindo, vai estar na pauta da eleição de 26, na seara dos candidatos de direita. Ah, sim. Se não for Flávio Bolsonaro, se Flávio Bolsonaro levar a candidatura até o fim e for eleito, não preciso nem falar, né? Acho que nem precisa, vou poupar o assinante do que vai acontecer. Mas no caso de ser outro candidato desse campo político, também esse assunto vai estar na mesa. Isso. Porque como não tem anistia, não tem... O que eles não topam discutir é reabilitar Bolsonaro para a eleição. Não topam hoje. Também é importante colocar, porque na política a gente, cada hora está de um jeito, é como a nuvem. Vocês são tão inocentes, é só mais um circo combinado. A questão toda, Fernanda, é que até hoje não houve circo algum, né? O Alexandre de Moraes, ele tem o dossiê Moraes, né? Tem 2.000, 3.000 páginas, uma coleção de arbítrios, abusos e ilegalidades, e a gente até agora não tinha visto a imprensa, de um modo geral, defender o impeachment do Moraes e apontar possíveis crimes, né? São crimes claros, mas que se trate como possíveis crimes. Isso até hoje não tinha acontecido. Aí, Alan, tem aquela história, né? Uma turma dizendo, não, isso aí é um acordo, porque o Lula, ele indicou o Jorge Messias, que não era o preferido da maior parte dos senadores, o Davi Alcolumbre principalmente. Ele queria a indicação do Rodrigo Pacheco, que é parceiro dele, né? E o Davi Alcolumbre preparava para o ano que vem uma atuação legislativa, né, que poderia incomodar o governo Lula. E aí tem essa tese. Não, então aí fizeram um acordo para que derrubem o Alexandre de Moraes e o Lula possa manter a indicação do Jorge Messias e indicar o Rodrigo Pacheco para uma outra vaga que se abriria com o afastamento do Alexandre de Moraes. Fernando, se for um circo combinado, é a primeira vez que fazem um circo.
Eu não me lembro de ter visto, desculpe, eu não me lembro de ter visto, exceto veículos como a Timeline, como a Oeste, como a Auriverde, como o Fio Diário, você não encontrou em momento nenhum, nos últimos 7 anos pelo menos, a imprensa falando em impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo, confirmando-se essa informação aqui de que ele atuou, intercedeu junto ao BC em benefício do Banco Master e em consequência do escritório da própria mulher, da própria família, isso até hoje a gente não tinha visto, Alan. Não, e o que acontece? O que mais me impressiona nessa história toda é coisas como... eu quero mostrar a notinha, né? A nota é muito interessante, né? Olha o tamanho da nota do Banco Central envolvendo tudo isso aí, né? O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Acabou. Mais nada. Gente, vamos entender uma coisa clara, né? Primeiro eles falaram que a Lei Magnitsky não tinha efeito nenhum, que não estava acontecendo nada. Depois eles fizeram um esforço enorme para tirar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. E tudo o que envolve o Banco Master ocorreu depois do início do anúncio dos Estados Unidos com relação à seção 301. Vamos lembrar aqui que nada disso aconteceu antes da seção 301. Absolutamente nada. Jacob, Max, você que está em casa nos assistindo, nada do que aconteceu em relação ao Alexandre de Moraes e ao Banco Master e ao Banco de Brasília ocorreu antes da seção 301. O que mostra claramente como que, sim, eles estavam preocupados. 2, eles correram atrás para tirar o nome do Alexandre de Moraes. E 3, para mim, parece que ficou assim, Moraes, tiramos o teu nome da Magnitsky, agora vá para casa, fique quietinho, igual o Barroso, e eu vou colocar mais um ministro da STF, além de um só. Vou colocar 2. Aí o Centrão olhou e falou, opa, Lula, peraí, como assim você quer agora, além de colocar mais um ministro, você quer colocar 2? Você quer fazer a saída romana do Alexandre de Moraes? Qual é essa saída romana? Saída romana, isso aí é saída francesa. Não, a saída romana é a seguinte, um bispo vai lá, está envolvido com escândalos, o Vaticano, ao invés de fazer uma saída drástica do bispo ou do padre, faz a pessoa escrever dizendo que ela vai se aposentar ou que ela vai sair para evitar um barulho em torno daquilo, né? E aí a saída ela é mais tranquila, mais leve. Eles devem ter mandado uma cartinha para o Moraes, falando assim, tá aqui a sua cartinha de demissão, você vai falar que vai passar as férias prolongadas, você não quer mais ser ministro, que tá tudo ok, que esse contratinho com o Banco Master já foi o suficiente para você poder curtir sua vida, né? Os valores estão bem legais, vaza. Ficou com a câmera aí? Opa. E aí vai ficar assim, entendeu? Vai lá, curte sua vida, já deu bastante trabalho, segue tua vida. E aí esse foi o combinado. O que está aparecendo para mim? Moraes aceitou o combinado? Não. A gente tira a Magnitsky e você abre uma vaga do STF pra gente. E não tem impeachment. Para mim tá bem claro isso. É óbvio que isso aqui é uma especulação. Vou só ajeitar um negocinho. Tá bom. E aí resolve o problema do Lula, né? Exato. Resolveu um problemaço pro Lula, porque você tinha seção 301, você tinha problema com a própria Lei Magnitsky, você tinha a esposa do Alexandre de Moraes envolvida, você tinha o problema do Banco Master envolvido, porque logo assim que aconteceu a seção 301, qual foi a caixa de Pandora que abriu? Todo mundo envolvido. Hein? Então você tinha o Borcário envolvido com cocaína, né? Financiamento, lavagem de dinheiro de narcotráfico, um banco pedindo solvência porque caiu na peneira da 301, o Trump apertando pesado para cima dos caras. Aí o que parece para mim que foi negociado? Eu posso estar equivocado, tá? Mas o que parece para mim que foi negociado? Tiramos a Lei Magnitsky, fingimos que está tudo ok, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Isso aqui é o governo americano falando. Sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de investigação para retirar o Partido Comunista Chinês, Irã e China da América Latina. Você vai colaborar, Lula, conosco, para a gente poder dar um fim nesse poder enorme
do narcotráfico e dos terroristas, Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, na América Latina. Em troca, a gente derruba Magnitsky, vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui e, aos poucos, vocês precisam soltar o Bolsonaro. Para mim, pareceu foi isso. Ou seja, colocaram a cabeça do Alexandre de Moraes a prêmio. Eu não tinha conseguido jamais poder especular uma coisa dessa logo assim que tiraram a Magnitsky. Mas agora, vendo o Globo, como é que é? Como é que fala lá? Pode falar disso, Vivi? Não, isso aqui não vai dar problema? Como é que é a frase? É isso, pode falar isso? Não dá problema falar disso? Ou pode falar disso, né? É uma coisa assim. Para o pessoal que não lembra, a Globo News foi pega de surpresa, porque um jornalista da Globo News perguntou ao ponto. O ponto é o seguinte, se o Max tiver que falar com a equipe, a gente não tem essa estrutura aqui, né? Nós somos bem mais simples. Mas num jornal com uma estrutura maior, funciona da seguinte maneira. O microfone do Max fica mutado, né? E aí o Max se comunica, né? Tem um ponto aqui no ouvido. Um ponto, o Max vai lá, fala, pessoal, olha, tem problema de falar disso aqui agora, dá para chamar um comercial, não sei o quê. Em um programa, coloca na aberta aí. Uau! Ganhando presente. Legal. Uau. E aí, em um programa com uma equipe maior, funciona dessa maneira. Você pede ao ponto, né, para puxar alguma coisa, puxar algum assunto. Natal, hein? E aí, aqui, o microfone não sai, né? Por exemplo, você falou em Natal agora, o microfone não sairia, e aí a Globo foi pega de surpresa. Tem problema falar disso, Vivi? Ou seja, há um controle editorial em todos esses jornais. Jornal Estadão, Folha de São Paulo, UOL, Globo News, CNN, até um pouco menos, né? Mas há um controle editorial ali. SPT News, em relação com certeza. ao Moraes, havia um controle. Pô, a apresentadora da CNN nesse Jornal da Manhã é namorada do Galipo. Exato. Não, é a Elisa Feck, da CNN, exatamente. Pois é. Ela não é ruim, não, como apresentadora, mas muito, muito sorridente demais. E aí tem um fato ainda interessante, João, que completa tudo que você falou. Qual que é o problema do Lula hoje? O Lula está com problema em relação ao Alcolumbre. E qual que é o problema em relação ao Alcolumbre? Messias. Por quê? Porque o Alcolumbre queria alguém. O Alcolumbre quer Pacheco. Se o Moraes lembrando, que segurou o impeachment. Não só do Alexandre de Moraes, como do Gilmar Mendes. Se o Lula perde o Alcolumbre, a situação no ano que vem fica bem complicada. Bem complicada. Você perdeu o presidente do Senado, que até então se mostrava muito mais fiel ao Lula do que o do Hugo Mota, que é o vaselina de primeira linha, né? O Davi Alcolumbre, não, desde o início ele ali, o Lula falava, ele aceitava, o Lula falava, ele aceitava. Esse embate em relação ao Messias foi o primeiro grave entre os dois. Foi, até agora não está resolvido, porque era para ter tido já a sabatina agora em dezembro, não teve. Isso até, de certa forma, beneficiou o Jorge Messias, porque o Alcolumbre fez de propósito. Ele marcou a sabatina muito em cima da hora, pouco tempo depois, você lembra quanto tempo ele segurou o André Mendonça? Ele marcou a sabatina logo que houve a indicação, para não dar tempo ao Jorge Messias de fazer a sua propaganda enganosa, né? Porque não tem como dizer que ele tem notório saber jurídico e que é uma pessoa de reputação ilibada, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Ele deturpa completamente a Advocacia Geral da União. Ele transformou a Advocacia Geral da União num escritório de advocacia particular do Lula. Ele processa muita gente por injúria ao Lula. O Lula tem todo o direito de entrar com processo por injúria contra quem ele quiser, mas contratando um advogado com o próprio dinheiro, né? Outra questão, a AGU também se envolveu na extradição do Oswaldo Eustáquio. Qual é o interesse da União? O que significa para o erário, quer dizer, para o dinheiro que é do pagador de impostos, que está ali a cargo da União? Qual é o interesse em extraditar um perseguido político? Então, o Jorge Messias tem esse perfil, não tem uma reputação ilibada, não pode ter alguém que desvirtua completamente o uso da AGU. Aí, notório saber jurídico, vocês me desculpem, mas eu sou daqueles que defendem que um advogado, pura e simplesmente, por ser advogado, não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve um seguidor que perguntou, né, que é o Grok, na minha publicação com relação à nota, né, eu falo assim, as datas não batem. Aí um seguidor colocou lá, mas a data não bate mesmo, não? Aí, a resposta do Grok. O próprio Grok respondendo. Olha isso aqui, para que vocês possam ler comigo. Sim,
há uma discrepância relatada. As reuniões foram citadas em julho, ligadas à venda do Banco Master. A sanção Magnitsky, né, as sanções, começaram no dia 30 de setembro. Se considerar 1º de julho. 30 de julho. Se você considerar 1º de julho, né, porque você não sabe quando começaram, mas são 30 dias. 30 dias antes. As declarações oficiais dizem que foram sobre efeitos das sanções. Como efeito de algo que não tinha começado? Aí é aquilo, né? O Alexandre de Moraes, ele sempre se mostrou publicamente que a Magnitsky não ia acontecer e que ele não acreditava, né, em nada disso, não tinha nada a ver Magnitsky, ou seja, ele sempre se mostrou publicamente de que ele não acreditaria que a Magnitsky ia acontecer e que não estava preocupado com isso. Agora, de repente, ele está dizendo que antes mesmo da Magnitsky chegar, ele já estaria se reunindo com o presidente do Banco Central para falar, preocupado com as sanções da Magnitsky, os efeitos. Então, a questão agora é o seguinte, ou ele mentiu antes, ou ele está mentindo agora. Ou os dois, né? Houve um encontro, é o que se diz, né, que a Malu tá bancando como informação, houve um encontro pessoal entre os dois e pelo menos 4 ligações, né? A gente teria que ter a quebra do sigilo telefone do Alexandre de Moraes e do Gabriel Galípolo para ter certeza disso, né? Eu espero, sinceramente, que consigam abrir um processo de impeachment, ou que façam alguma investigação, ou que convoquem o Gabriel Galípolo para uma audiência pública, né, para uma audiência no Congresso Nacional, para que ele explique essa situação. Porque a história cheira mal, mas cheira muito mal. Muito mal. Assim, o contrato por si só, se não é ilegal, é imoral, absolutamente imoral. Tenho ouvido de advogados conhecidos meus que o escritório da dona Vivi é nada, é pequeno, né? Não tem prova de grande competência, não esteve à frente de grandes casos, não teve grandes vitórias, né? Então, esse contrato de 129 milhões, a gente sabe muito bem para que é, né? Já teve até citei outro dia aqui, um empresário que foi citado lá pelo Lauro Jardim no Globo, dizendo, não, a gente faz muito isso sim. A gente contrata, sem ter causa específica nenhuma, a gente contrata ali algum escritório de advocacia, cujos donos, né, cujos sócios sejam amigos dos ministros do STF ou sejam parentes dos ministros do STF. Por quê? Porque é melhor tê-los, palavras do empresário, tê-los conosco do que contra nós. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo total e completo. Agora que tá gostoso de ver esse desespero da mídia, essa briga entre esquerda e centrão, tá? Deu, inclusive, bug no sistema. Consegue colocar aí, produção? Alan, sabedoria de Salomão aí. Quem tá mentindo? Ninguém vai ter que... Consegue diminuir um pouquinho? Senão não vai dar para ver. Aí, ó. Quem está mentindo? Daniela Lima. Reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas o Banco Master foi citado na reunião. Ela falou isso? Estadão. Moraes afirma que reunião com Galípolo tratou da lei Magnitsky e não cita caso Master. Lê a nota. É aquela notinha que a gente colocou aqui, né? E agora? É o que eu falo sempre. Quem está mentindo? Mentir é um negócio dos mais complicados. É mesmo. Meu irmão, quando você começa a mentir, você tem que inventar uma mentira e outra, e outra, e outra. É um encadeamento de mentiras. A Daniela ali vai ser expulsa do UOL agora. Um mentiroso, uma hora se perde, gente. Uma hora ele se perde. Olha, o cara tem que ser bom demais nas mentiras, cara. Bom, eu entendo que muitos sejam. Mas, assim, o Alexandre de Moraes não é bom nisso. Não, porque nunca foi. Ele fala tudo como se fosse verdade, sem ter nenhuma base, nada. Você olha e vê que aquilo tudo é uma grande mentira. O bom mentiroso é aquele que fala um negócio que você fica, caramba, será? O Alexandre de Moraes não tem como você dizer será. Não tem. Será? Ele nunca se preocupou. Não. Ele é aquele menininho mimado, né? Que todo mundo finge que está acreditando nele. Você tem razão, é isso mesmo. Ele é o É Verdade Esse Bilhete... É verdade esse bilhete. O tempo inteiro. Isso aí. É verdade esse bilhete e toca a vida. Com 3 exclamações, né? Como é que era? Aí que eu disse, né? Além das incoerências, tivemos novidades já no final do dia de ontem, como vocês podem ver ali.
isso daqui chamou a minha atenção, porque, gente, a Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, membra do regime, assina essa nota ao lado do David Friedlander. E aí a tia do disjuntor vem para aumentar os números. Não foram 4 encontros, não, foram 6. Quer dizer, foram 5. E teria aí, pelo menos em um dia, chegado a ligar 6 vezes para Galípolo. Enfim, Dom Pedro III chegou a telefonar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo para saber sobre o andamento da operação. A série de telefonemas faz parte de uma das, ao menos, 5 conversas do ministro com Galípolo sobre o assunto, sendo uma delas presencial. A Maluga falava de 4 no total, já subiu para 5. Aí eu fiquei me perguntando, né? Como a Eliane Cantanhede sabe que houveram 6 ligações no dia? É meio estranho isso, né? Será que não é possível? Olha, eu acho que o ministro deveria deflagrar uma operação da Polícia Federal. Para mim, a gente está claramente diante de um gabinete do ódio. Você vê que a Malu Gaspar talvez seja aí não o cérebro, né? Mas um dos tentáculos desta hidra. Talvez, não sei, a própria família Marinho em conluio com a família Mesquita do Estadão, mas é urgente e necessário. Talvez neste período, por exemplo, quando é com Paulo Figueiredo, com outros canais, o que é que faz normalmente, né, pra gente proteger a democracia? Você retém a conta, então as pessoas no Brasil não podem acessar. Ou seja, acho que seria de bom tom a gente começar nesse momento bloqueando o perfil da Globo, o perfil do Estadão em todas as redes sociais, porque a gente tem que proteger a nossa democracia, e acho que deveria suspender, sabe, a concessão da Globo, pelo bem do Brasil. Eu acho que, inclusive, deveria ser cobrado isso dos deputados, né? Entrar aí com ação na justiça para poder tomar algumas medidas, né? Porque é véspera de Natal que a gente não pode receber esse presente. A informação obtida com pessoas do meio jurídico e do mercado financeiro, já entrou mais gente, que ouviram relatos, inclusive, de um dos envolvidos, detalha a intensidade da pressão exercida pelo ministro sobre a autoridade monetária em meio à análise do negócio que salvaria a instituição de Daniel Vorcaro. Aí, fala do contrato da mulher do ministro. O teor e a frequência dessas ligações contradizem as explicações dadas publicamente pelas autoridades nesta terça. Em notas oficiais divulgadas pela manhã, o ministro afirmou que as reuniões e os contatos tiveram como exclusivo objetivo tratar dos efeitos da Magnitsky. Já o Banco Central também disse que o assunto era sobre as sanções, mas não usou o termo exclusivamente. A existência de conversas entre o ministro e Galípolo fora da agenda foi revelada originalmente pela Malu Gaspar, né? Beleza. A pressão do ministro no presidente do Banco Central se deu no momento em que havia uma divisão dentro da própria autarquia sobre aprovação ou rejeição do negócio, né? Ontem a gente comentou sobre essa nota, né? Que o Banco Central não ia soltar nota, soltou, né? Não ia soltar, soltou. E deveria se questionar por que mudou de ideia. Eu não consigo compreender. Não sei para que dar esclarecimento para esse povo golpista brasileiro. Mas eu não tinha parado para ler essa notícia como um todo. E eu vi algumas pessoas ontem comentando sobre isso nas redes sociais. E o Poder 360 também trouxe alguns novos capítulos. Brasília tem sido inundada por esses rumores, pelo menos, né, nos últimos 2 meses. Ainda em outubro de 2025, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Faria Lima que Lula relatava saber que Dom Pedro III havia telefonado para Galípolo 5 vezes no único dia. Tu viu? 5, aí o estudante disse que foi 6. Assim, entre 5 e 6, rapaz, deve ter ligado 2, pelo menos. Não sei, não pode... Eita, não diz isso, meu Deus do céu. Esses contatos, além de encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Banco Master, né? Cruzes. Os relatos ouvidos pelo Poder 360 na Faria Lima indicam que teria sido o próprio Galípolo quem avisou ao Lula sobre as conversas. Na Faria Lima e dentro do Supremo, o boato ganhou corpo. Lula teria relatado esse episódio em ocasiões diferentes a vários interlocutores, banqueiros, ministro da Fazenda Haddad, ministro do Supremo. O Lula fofoqueiro assim, não, será?
Lula expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro. Rapaz, esse negócio de celular, de mensagem, o pessoal faz muito de mensagem fake, viu? Não é montagem não. Olha, Galípolo depois aparece com a montagem aí, viu? Busque apreensão no Galípolo. Estou do lado da democracia. Eu estou do lado, tô junto com o PT ao lado da democracia. Eu estou mostrando para vocês como a imprensa é golpista. O Poder 360 apurou, entretanto, que Galípolo tem negado veementemente a todos que o abordam sobre a veracidade dessa narrativa. De outubro para cá, quando surgiu a onda de boatos sobre as conversas, o Poder 360 ouviu a mesma história, com pequenas variações de diversas fontes, mas sempre com o mesmo sentido. Outros veículos jornalísticos também tiveram acesso a esses relatos. Então você já viu o Globo, Estadão, Poder 360 e nossa petista Mônica Bergamo. Deve ter sido aqui um lapso de memória, né? Ela deve estar sofrendo, né, do espírito natalino, o Grinch, porque a Mônica Bergamo que eu conheço é uma democrata. Isso aqui é golpismo. Vai ser presa, Mônica Bergamo. Isso aqui é golpismo. Isso aqui é golpismo. Isso aqui é antidemocracia. Eu repudio essa nota. Mas tá ali, ó. Faria Lima foi incendiada por pressões de Dom Pedro III sobre Galípolo. Golpismo. Eu estou com o Reinaldo Azevedo e o PT. Estou ao lado da democracia. Empresários e banqueiros, que a imprensa define como Faria Lima, receberam há alguns meses de autoridades e políticos de Brasília a informação de que o ministro, né, teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que atuasse a favor do Banco Master. Bicho, vocês não acham estranho, gente? A Globo, a Folha e o Estadão pegar as suas 3 principais jornalistas sêniors com anos de casa para bater nesse assunto? A jornalista sênior do Globo é a Malu Gaspar. A Bela Megali tá grávida, tá afastada e é só notinha de fofoca, não faz reportagem. A do Estadão é a Helene Cantanhede aí há anos, né? Você pode odiar essa mulher, não pode não gostar dela, não, sabe, não referendar em nada pelo tempo da de Globo News. Mas a Helene Cantanhede tá aí na pista, na praça, já rodou pela Folha. Tem matéria da Helene Cantanhede dos anos 90 na Folha de São Paulo. Tem tempo, era mais feinha, sabe? Depois tomou um chá de salão aí na Globo News pra ver se melhorava a carcaça, mas não deu certo não. Mas enfim, e aí botou a Mônica Bergamo, né? Essa é linda demais. São as coisas que chamam a minha atenção. Aí você me tá aí, o que é que significa? Eu não faço a mínima ideia. O Galípolo, né? Ah, não. O presidente da gestão bancária, não o Galípolo, né? Mas o Daniel Vorcaro, era mal visto por diversos empresários e a disseminação do rumor foi imediata. O possível envolvimento de Moraes com o banco também causou perplexidade. E a gente sabe que muita gente não gosta do Daniel Vorcaro porque existe um mal que afeta os homens chamado de calvície. Os calvos têm inveja do cabelinho de estoquicado do Daniel Vorcaro. Quem não queria aquele bonito, sedoso, liso? Nossa, ele é lindo, velho. A informação inicial... restrita a um grupo seleto, rapidamente se espalhou por diversos escritórios, chegando em seguida a bancas de advogados, a assessorias e a imprensa por diversas fontes. Os rumores também ganharam corpo em Brasília, com notícias de que, inclusive, Lula estava a par das pressões. Como a Malu Gaspar conseguiu ter acesso ao contrato do Banco Master? Ela não botou a informação do contrato, ela botou o print do contrato. O print. Como ela teve acesso, Lula? A Polícia Federal, Lula, deixou vazar. A tua polícia, Lula. As versões variavam, mas o interesse do ministro pelos rumos das questões envolvendo o banco estava presente em todas elas. O presidente do BC, né, o Galípolo, nunca confirmou a informação. Naquele momento... ele negou com contundência para interlocutores que havia sido pressionado, afirmando que suas conversas com o ministro tinham como tema central a Lei Magnitsky. Tá. Renato postou essa notícia com esse breve comentário. A Folha Faria Lima já estão falando abertamente sobre a pressão para o fechamento do negócio. Chegou o momento de pegar a pipoca e ver a Faria Lima e o judiciário se desgastarem. Esse tipo de coisa costuma aparecer quando já não vale mais a pena segurar. E sabe o que eu lembrei que aconteceu? Tava dando assim umas revisadas, né? No Atlas hoje mais cedo. Gente, isso aqui tem 10 dias.
Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministro por prevenção. Não sei porquê, mas faz tanto sentido na minha cabeça isso agora, ainda mais sendo na conta do Lauro Jardim, né? E um grande experimentado, bota grande experimentado nisso, a propósito do noticiário mais recente envolvendo advogados, advogadas e suas relações com o Supremo. Preventivamente, a palavra de ordem é dar um contratinho que for, mesmo sem uma causa específica, para escritórios cujos sócios tenham algum parentesco, até porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. A prática não é nova, mas vem ganhando corpo. Aí imagina, né? Tudo isso daí acontecendo, Banco Central, tudo mais. Será que... É uma pergunta, será que a classe empresarial... A gente fala muito, né, tira a onda dos campeões nacionais, dos nossos oligarcas, mas será, gente, que essa turma tá satisfeita com o que tá acontecendo no Brasil? Falar de rumores, eu escuto rumores, tem muito empresário que fala, bicho, só de meu nome aparecer, meu sobrenome aparecer, são milhões. Porque... Rapaz, sabe que nossa empresa tem muito dinheiro, né? E no Brasil as coisas tá complicadas. E não falando do Tribunal Superior, não. Falando às vezes de primeira instância mesmo. Então, eu acho que existe uma insatisfação hoje no mundo privado do que se tornou o judiciário brasileiro. Com denúncias constantes, né? Tá meio pesado. E na época, Renato falava assim, ó. Quando o empresário diz que contrata certos escritórios por prevenção, ele não tá falando de advocacia. Ele tá falando de como o poder é percebido no Brasil. Não é a tese que importa, é a proximidade. Não é a regra, é o acesso. Isso já diz bastante sobre o ambiente institucional. O incômodo é que esse mesmo empresariado teve a chance de reagir quando o debate não estava restrito ao circuito doméstico. Havia pressão acontecendo, tudo mais, né? Lá nos Estados Unidos, a Magnitsky. Preferiram se adaptar e administrar o risco individualmente. Não foi falta de alternativa, foi uma escolha. Reclamar em bastidor depois vira apenas desabafo, porque quando a segurança jurídica passa a depender de relação, isso não surge do nada. É o resultado direto de quem escolheu ficar quieto quando ainda dava para impor algum limite. Aí, também relembrando, no mês de novembro, a mesma Malu Gaspar publicou o seguinte: pressão política sobre o Banco Central foi sem precedentes. Relataram técnicos a investigadores. Aí eu fiquei pensando, né? Rapaz, como assim, né? Pressão política foi sem precedentes. O que será que eles queriam falar com isso, né? Isso aqui é de novembro. Inclusive, isso aqui já tá aberto já. Isso aqui eu já tinha pensado em mostrar. Você bota aqui, né? Que eu separei que vai estar no Atlas de novembro. Mas você falava, né? Lauro Jardim, que a turma do Vorcaro enxergava que o Haddad e o Dedé estavam por trás da prisão dele. O PF ia expor muita gente. Falava da contratação do Temer. Pressão política foi sem precedentes. Aí falava lá, né? Ao longo da investigação, tudo mais. O lobby foi detalhado aos investigadores por quadros experientes da instituição. Já lidaram com outras tentativas, mas nada similar ao que aconteceu. Enfim, aí falava um monte de coisa. Aí, calma. Não, nessa não. Pera aí. Eu falava da bronca dos banqueiros. Aí saiu da empresa, né? Andresa Matais. Do ministro a caciques do Centrão. As conexões do Banco Master. Aí falava dos gastos com os advogados. Isso mês passado, né? Aí que aparece o gasto do escritório em específico. Aí que tava, ó. Dono do Banco Master dizia que tinha fortes amigos em Brasília. Olha como essa matéria dialoga com a matéria dos empresários. Ele dizia a pessoas próximas que havia feito fortes amigos em Brasília, que no Brasil não tem como andar se não tivesse esse tipo de proteção. Olha como dialoga, né? Melhor ter eles conosco do que contra nós. Aí falava lá, tudo mais, pipipi, ppp. Cid Nogueira, de outras pessoas. Lewandowski, que fala com os advogados. Aí a imprensa macetou bastante, né? As farofadas dos ministros, o Banco Master.
Enfim, é falar do financiamento do Vorcaro. Tanto do Master tendo perigoso e confiável também pro Lula. Aí Tarcísio, né? Aí o cunhado do Vorcaro. O Elias Jabor, tudo mais. Aí o silêncio. Aí depois ali já outra coisa já. Enfim, né? Dá pra falar que a gente registrou tudo do Banco Master desde 2024. Quando começou algumas coisas. Ou foi 2023 que começou as coisas com o Ciro Nogueira. Ou foi final de 23, foi início de 24. Mas vamos lá. Aí, rapaz. Nossa musa Daniela Lima publica essa manchete. Reuniões de Dom Pedro III e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas Master foi citado. Mas parece que abriu a porteira, né? O mas evidencia que tem algo anormal. Quando até a Daniela Lima disse que mas foi citado assim, meu Deus, viu? E aí a gente chega no final do dia de ontem com negando. Aí agora não foi mais o exclusivo, foi negando. Foi a segunda nota. Em nova nota, 2 notas no dia, ele negou aí. Falei nada. Falou nada. E disse que o escritório da esposa não atuou na compra do Master pelo BRB. Pô, não sei se é o suficiente, né? Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá pra ver até onde a gente consegue chegar. Tenho certeza que não vai dar para comentar todas as críticas que foram feitas ao longo do dia de ontem. Começando aqui pelo Walter Mairovich, ex-desembargador, golpista, muito golpista também. Acho que a UOL também vai ter que tomar uma busca e apreensão. Você vê claramente que tem um gabinete do ódio se formando. Pedido isso, está liminar do Gilmar Mendes, artigo 39, número 5, está suspenso pelo Gilmar Mendes. Como aqui, percebeu que isso está travado? Se a gente pensar, bom, e se não tivesse essa liminar? Acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim. Mas pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar. Por quê? Porque no sistema republicano os pratos têm que ficarem limpos. E no Supremo Tribunal Federal não pode ficar com essa imagem de um lupanário, ou seja, de um puteiro. Eita! Golpista. Um golpista. Não vou dar play de novo. Se você não ouviu, ainda bem. Golpista. Esse cara é golpista, esse Mairovich. Aí vem o Fabiano Lana. Nota do Banco Central não nega as acusações contra o Dom Pedro. Há horas em que é preciso interpretar os textos para tentar entender o que é que está no ar. O conteúdo de ambos os textos, liberados hoje, confirma as reuniões, no sentido em que teriam ocorrido para tratar dos efeitos da aplicação da Magnitsky. O ministro tem 2 estratégias em sua nota, divulgada antes da do Banco Central. Ao confirmar as reuniões com Galípolo, coloca o ocorrido em um amplo contexto de uma série de encontros com dirigentes do Banco Central, do Banco do Brasil, né, Banco Central, Itaú, Febraban, etc., nos quais teria tratado os efeitos da lei americana, ou seja, diminui a importância do que pesa contra ele, né, pressionar o presidente do Banco Central. A segunda estratégia, mais arriscada, é cravar com o termo exclusivamente, no sentido de que só teria tratado da Magnitsky e mais nada. O texto do Banco Central é mais econômico, defensivo ao utilizar o verbo confirma para tratar dos encontros. O mais importante, entretanto, é uma omissão. Deliberadamente ou não, evita a palavra exclusivamente presente no texto do ministro, que serviria para confirmar que só trataram da lei Magnitsky no tete-a-tete. Ou seja, o Banco Central, o Galípolo, não nega que outros temas poderiam ter sido abordados durante os encontros. O diabo, como diz o dito popular, vive nos detalhes. Ficou então, pelo menos no caso do BC, uma porta aberta. Caso a história tenha desdobramentos indesejáveis, a instituição poderá sempre alegar que nunca refutou categoricamente as acusações que pesam sobre o ministro de agir na prática como advogado do Banco Master. Após seu longo silêncio, ele também não quis aproveitar a nota para esclarecer as atividades da esposa, do contrato. Se quisermos defendê-lo, podemos alegar que as questões familiares não deveriam ser tratadas em tal contexto institucional. Dá para engolir? Porque também está no ar que o ministro teria agido pelo interesse da esposa, logo, da família. PS. Salta aos olhos
E o caso fez agitar um verdadeiro gabinete de ódio contra a repórter que apura a história, com a série de acusações, ofensas e insinuações de todos os calibres que circulam nas redes, a típica atitude agressiva e até mesmo covarde, pelo que se pode observar, não é exclusividade das hostes bolsonaristas. É um pilantra, né? É o gabinete do ódio. É. Tá bom. Mas para dar um exemplo do que ele tá falando, né? Olha lá. Nosso grande Pedro Serrano, com Florestan. Ah, meu Deus. Eles têm que conversar com o Atush, né? O Atush tá mais ligeiro que esses aqui. Escute só. Eu não sei se foi pessoas que participaram de alguma coisa ou se dizem que ouviram de não sei quem. Mesmo que um depoimento. E a quem interessa também, né? E a quem interessa, quem falou, né? Ou seja, não tem nenhum critério que a gente possa ter para formular um juízo. Tudo bem, a matéria está lá, tem que apurar. E eu acho que é correto fazer uma investigação prévia no âmbito da PF e da Procuradoria-Geral da República. Não digo instaurar um inquérito. Instaurar um inquérito só se houver um mínimo de materialidade. Mas já que está posto, tem que fazer uma investigação prévia. Até porque tem que se questionar se é lícito esse tipo de acusação dessa forma. Se está protegido pela liberdade de imprensa ou se não. Nós vamos ter que discutir essa questão, né? A mídia pode tudo. E se for invenção? Eu não estou dizendo que não tenha que investigar. Tem que investigar. Foi feita uma acusação, ministro, publicamente. Isso precisa ser investigado. Até para ter consequência de um lado ou de outro. Ao meu ver, aí há ilicitude. Se não houver ilicitude de um lado... Tem que ter consequência, né? Ou para um lado ou para o outro. Ou para o ministro ou para Malu Gaspar e o Globo. Lado do outro. Né? Então nós temos que apurar, até para ver, é verdadeiro esse tipo de acusação. Existe algum tipo de elemento? Caberia, por exemplo, um processo do Moraes, ou da mulher do Moraes, ou os dois juntos contra a jornalista, por falta de provas? Acho que cabe. Da mulher dele, acho que em defesa do Moraes, como ele foi atingido no exercício da sua atividade de ministro, o Ministério Público pode tomar medida por ele mesmo, sem precisar sequer de provocação do ministro. Né? Mas isso se achar que é o caso, isso, não estou nem cogitando disso. Acho que o correto agora é fazer uma investigação preliminar, a Polícia Federal e o Ministério Público, e apurar. Agora, se isso não ficar comprovado, alguém paga, a Globo paga algum... Eu acho que a Globo tem que pagar uma indenização para o ministro e para sua esposa. Tem direito a pedir no campo civil e tem que se apurar a questão criminal, se há ou não crime, se isso está protegido ou não pela liberdade de imprensa, é algo que a gente tem que refletir. Eu também acho que a Globo tem que pagar. Tem que pagar. Por mim, pune os dois. Os dois, né? A Globo e a Malu Gaspar. Aí, mais exemplos, né? O Breno Altman, o Herbert diz, né? Você vê o nível da histeria quando uma figura assumidamente radical, como o Breno Altman, se torna uma voz sensata na esquerda e é rechaçado pelos próprios seguidores. Tá ali, ó. Breno Altman. Atuam conforme sua missão profissional jornalista Malu Gaspar e os demais repórteres que estão apurando as relações do ministro com o Banco Master. Uma das obrigações do jornalismo é vigiar o poder público, ainda mais quando envolve interesses milionários. Aí vem ali o filho, ó. Vai tomar no pip, seu pip. Petista é educado demais, né? E aqui, esse é bom, viu? Rapaz, eu gosto de mugido, de boi. Olha. Se você tem críticas ao ministro, esse não é o momento de fazê-las. No momento atual, qualquer crítica ao ministro é puro golpismo. Não seja fantoche do lavajatismo outra vez. Rapaz, velho. Chegado, viu? Eita, é gado Lula com orgulho, viu? Ô, gadolândia maluca. Essa do PT, viu? Que loucura é essa, viu, gente? Que loucura é essa? Mas vamos voltar. Mário Sabino também foi reclamar. A pressão do ministro em favor do Master não é grave, é gravíssima. Mário Sabino disse que ao longo da história de carreira dele, ele aprendeu a identificar situações graves. Ele diz que essa atual não é grave, não é gravíssima. Gravíssima a ponto de ser escandalosa. Aí ele relembra o que foi o caso. Foram pelo menos 4 contatos, ele lista lá dentro da Malu Gaspar. Já seria suficientemente grave um ministro do Supremo pressionar o presidente do Banco Central em favor de qualquer banco, mas o Master não é qualquer banco. É cliente de escritório, de advocacia da mulher do ministro. A recapitulação é forçosa porque é esclarecedora. Aí ele lista lá o contrato, 130 milhões, blá blá blá. Honorários dessa magnitude são inéditos para o escopo bastante genérico. Acompanhar o que fosse do interesse do cliente em todas as instâncias de poder em Brasília, inclusive no Banco Central. Apesar do valor do contrato, não há notícia de que as instituições citadas no documento tenham recebido pedidos de reunião ou petições por parte do escritório, né, da mulher do ministro.
Até prova em contrário, o dinheiro embolsado foi ganho sem maior esforço. Estranhamente, a ausência de trabalho não incomodava Daniel Worcaro. Pelo contrário, ele priorizava os pagamentos mensais à advogada que contratou a peso de muito ouro. Não precisa nem trabalhar muito, mas só fica aí, sabe? Agora se sabe, porém, que durante a vigência do contrato, com as mensalidades caindo pontualmente, o ministro teria pressionado, segundo Mário Sabino. Nem a advogada milionária, nem o ministro se dignaram até o momento a explicar, a invulgar a ligação contratual dela com Daniel Worcaro e a deferência especialíssima que o ministro demonstrou pelo banqueiro. A única manifestação pública foi uma nota divulgada hoje, que não explica nada, apenas sai pela tangente. O máximo que se tem é um advérbio. O ministro teria exclusivamente, tratado exclusivamente sobre as consequências. A nota do Banco Central, por sua vez, não traz o advérbio ao confirmar que o banco manteve reuniões com o ministro para discutir efeitos da Magnitsky. Compreende-se a dificuldade do casal, né? É mesmo difícil encontrar explicação a respeito do que já veio à tona, afora aquela que se encontrou no campo do inadmissível. A doutora Viviane Barsi, vai dizer o quê? Que o marido não sabia do contrato espetacular que ela firmou com o banco? O ministro será capaz de afirmar que, ao pressionar o Banco Central, ignorava que estava servindo aos interesses de um cliente que vinha pagando uma fortuna à sua mulher? Aí o Mário Sabino é a afirmação dele. Golpista também, né? Eu acho que fica claro que temos um gabinete do ódio da imprensa. Não há justificativa que possa cancelar a gravidade da conduta do ministro. Todo mundo está consciente disso, principalmente seus pares no Supremo. Se a história vier a morrer sem consequência drástica, a democracia brasileira assinará o seu próprio atestado de óbito. Aí vem o Estadão com o seu editorial. Tinha que ter o editorial do Estadão, né? As ligações perigosas. Proximidade pessoal dos ministros, com o Banco Master, não é perturbadora apenas pelo que significa para a imparcialidade de ambos. Quais? O Toffoli e o Dom Pedro III. A rigor, expõe a perigo a credibilidade de toda a corte como instituição republicana. Comecemos pelos sem cabelos. O jornal Globo revelou quanto o caso, tudo mais, da Viviane, o que configura lobby, prática legítima, quanto transparente, mas, e tem que ter um mais, eu odeio mais imprópria, quando envolve familiares diretos de um ministro do Supremo que potencialmente pode vir a julgar o contratante. Mais grave ainda é o fato do contrato milionário, quase 130 milhões, sem um objeto claramente definido. Consta apenas uma prestação de serviço genérica à guisa de representação perante os órgãos federais, além de serviço de organização e coordenação estratégica, consultiva e contenciosa, seja lá o que isso signifique. Ora, honorários dessa monta, sem paralelo na advocacia nacional e sem vínculo claro com demandas processuais objetivas, suscitam toda a sorte de suspeitas, principalmente a de que, na verdade, pode estar diante da compra de acesso ao ministro do Supremo por intermédio de sua família. Tem que prender a família Mesquita, bicho. Isso aqui é muito golpismo. Vocês estão vendo, gente? Foi para isso que o ministro entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele para conter o bolsonarismo, para o golpismo do Estadão fazer isso com ele. Eu tô do lado da democracia. Essa suspeita ganhou força após vir a público a informação também do jornal o Globo de que o ministro teria feito gestões em favor do Master junto ao presidente do Banco Central, Galípolo, por meio da nota. Enfim. Se o ministro já está perigosamente próximo no caso do Master, o Toffoli não fica atrás. E aí relembra o que aconteceu, do jatinho, de colocar o caso em sigilo e de negar acesso aos dados da quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático de Worcaro, a CPI do INSS. Aí eu volto à minha pergunta inicial. Como a Malu Gaspar teve acesso ao contrato e outras informações, sendo que ela é uma jornalista e uma comissão parlamentar de inquérito que deveria ter o direito de investigar, direito de polícia não tem. A comissão que tem o direito, o poder de polícia não tem, mas a Malu Gaspar teve. De uma operação que foi feita pela Polícia Federal do Lula. Não foi a PM de Santa Catarina e aí o Jorginho Melo mandou pra Malu Gaspar.
Rapaz, essa história tá estranha. Os membros da comissão pretendiam investigar a participação do Master, né, na oferta de crédito irregular, aí os campos dos aposentados. Portanto, por que esconder esses dados dos parlamentares? A falta de transparência prejudica, em primeiro lugar, o próprio Supremo. O sigilo desarrosado, naturalmente, leva a suspeita de que isso pode estar diante de tudo, inclusive da proteção de eventuais criminosos. Cidadão é golpista demais, né? Jamais o Supremo protegeria criminosos. Jamais. Jamais. O Supremo não faz isso. São sobejamente conhecidas as relações que Vorcaro cultivou em Brasília nos últimos anos, enquanto expandia seus negócios de modo vertiginoso. Como se isso não bastasse, Toffoli veio a público, aí viajou de avião e tudo mais, conta inaceitável, né? Enfim. Diante desse conjunto de fatos, as duas conclusões se impõem. A primeira é que Toffoli, o ministro, a bem do Supremo, não podem participar de nenhum ato processual relacionado ao Master no âmbito da corte. Bom, o caso está com Toffoli. Está falando que ele tem que renunciar ao caso? Ele não vai. E se ele não renunciar? Qual é a atitude golpista que o Estadão vai defender? Não basta que ambos eventualmente afirmem que não cometeram irregularidade alguma, o que até pode ser verdade. O busilis é que a imparcialidade judicial exige mais do que a ausência de dolo, exige a ausência de dúvida. A segunda é a premência de um código de conduta para os ministros, como defende o Fachin. Um código de conduta, se esses casos forem reais, não muda em nada. Ah, tem que fazer isso, e se não fizer, vai acontecer o quê? Se não fizer o que está no código de conduta, vai acontecer o quê? Nada. Então não vai fazer diferença nenhuma. O código de conduta é só uma jogada de marketing para falar que, não, olha, nós ouvimos aqui o clamor da sociedade. Aí veio a Folha de São Paulo também com seu editorial. A Globo ainda não postou editorial do tema, né? Poderosos se protegem e corrupção se alastra. O objetivo correto de combater abusos da Lava Jato levou a um mal maior. O estímulo ao vale-tudo impune nos três poderes. A mulher do ministro, com o banco delinquente, manteve o contrato com o banco delinquente. O Globo noticiou que o magistrado teria conversado com o Banco Central sobre temas de interesse do Banco Master, né? Enfim, o ministro nega. Dias Toffoli viajou no jatinho, com um advogado dos diretores do banco, depois assumiu, pôs sigilo no caso. A fraude de 50 bilhões provavelmente é a mais custosa da história do sistema financeiro nacional. Não sei. O anistia que o mesmo Toffoli decretou sobre confissões de suborno de empresas investigadas pela Lava Jato foram derrubadas ações em que o Ministério Público cobrava mais de 17 bilhões em multas. O líder do PL, o Sóstenes, teve uma pilha de dinheiro vivo apreendida pela polícia. A catarata de recursos do contribuinte que jorra pelas emendas parlamentares dá ensejo a desmandos aos borbotões. Quadrilhas se aboletaram no INSS para saquear aposentados sob as barbas do Lula. Os nomes de um irmão e de um filho do Lula circularam nas investigações do escândalo. No Rio, há indícios crescentes da infiltração do crime organizado na política e nas instituições. Em todos esses fatos recentes, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, está espreita a corrupção. A mesma que um pacto de autoproteção entre poderosos quis varrer para debaixo do tapete da impunidade. O objetivo correto de combater os abusos da Lava Jato e congêneres levou a um mal maior, um estímulo à corrupção com a redoma indevassável de impunidade. Nesse vale tudo, aí olha a safadeza. Petistas, bolsonaristas, centrão e elites das autoridades puseram-se de acordo. Qual é o acordo que o bolsonarismo fez, miséria? Qual acordo que o Bolsonaro fez? Qual o Bolsonaro que foi beneficiado aí com algum tipo de proteção? Os que não estão presos estão exilados. Os que não estão exilados estão presos. Basicamente isso. Que acordo? É a vontade de querer falar que todos são iguais. Que bom mesmo é só a Folha, o Estadão e a Globo. O PGR, exemplar nas denúncias, né, de que conspirou contra o golpe, ele foi muito exemplar mesmo, hein? Nossa Senhora. Nossa, como ele foi exemplar. Não deveria ser menos enérgico quando atos e relações de ministros merecem inquéritos. Ninguém, afinal, está acima da lei. O Congresso, Foro Constitucional de Julgamento de Altas Autoridades da República, poderá exercer o seu papel com legitimidade desde que se livre do corporativismo
e persegue a imunidade e a opacidade no manejo rapace do orçamento. Que não seja complacência com petistas e com pinchas de Lula pelo fato de amigos do presidente comandarem a Polícia Federal e vestirem togas no Supremo. Mal, né? Menos mal a Folha assume que são os amigos de Lula que estão na PF hoje e também no Supremo. A ruptura do pacto da impunidade fará mal apenas aos corruptos, prestará um serviço urgente ao cidadão que sustenta com seu trabalho os agentes públicos e combaterá a deterioração da imagem do Estado brasileiro como território de vale tudo. Boa. Agora que o Congresso faça alguma coisa, né? Agora. Com um Congresso que tá aí. Ih, rapaz. Aí vem Josias. Se Viviane não fosse sua mulher, ministro chamaria a Polícia Federal. O que o Josias quis falar com isso, né? Temos imagens. Ele falou isso em vídeo. Vila, se a doutora Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele negou, por meio de nota, tenha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher, a Viviane Barsi. Se o Alexandre de Moraes me disse as suas explicações com a mesma régua que aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar e acionar a Polícia Federal. Eu consideraria que o caso requer investigação. Estamos diante da seguinte cena, Fabiola. O xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Galípolo, porque ele alega que não tratou de Master, tratou apenas das sanções da lei Magnitsky, que pesavam sobre ele. Né? Nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do jornal o Globo, também a repórter Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna uma suspeição quando se sabe que a advogada da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, foi contratada por 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Porcaro, o dono do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministros do Supremo que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do seu gabinete essa aura de suspeição. Na mesma linha do Josias, vem lá o Eduardo Oineg, Bandeirantes. Bem falar da mudança de comportamento do ministro. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Eu não faço ideia. E também não quero saber. Esse vídeo é meio longo, mas é interessante. Vamos ouvir, né? É meio longo. Eu vou botar um e-mail. É meio longo. Esse vídeo tem uns quase 6 minutos. Não precisa ouvir todo, não. Mas o Caio Junqueira, ele fala aqui umas coisas interessantes, principalmente quando ele vai falar do contrato, dos valores do contrato.
Ele tem umas falas assim, meio duras. Vamos ouvir aí. Bora. Que ontem nos trazia desdobramentos dessa notícia, os impactos na política nessa investigação que pode vir a acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes. E hoje temos as notas dos dois lados. A Luciana já tratou das duas, mas é sempre bom repetir e mostrar. Primeiro, a nota aqui no nosso telão do Banco Central. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essas reuniões, jurídico do Banco Itaú, versas exclusivamente Magnitsky. De novo, repito, exclusivamente, que serve para deixar muito claro, pelo menos essa é a ideia do ministro Alexandre de Moraes, de que ele tratou apenas de lei Magnitsky, nada de Banco Master. Daí eu pergunto para o Caio Junqueira se esses dois posicionamentos encerram essa discussão, Caio. Não acredito, Márcio. Bom, vamos lá. Primeiro, a primeira nota é a do ministro Alexandre, mais ou menos 7h30 da manhã. A segunda nota, não sei se quem nos assiste viu o horário, 10h47. Então a nota do Banco Central é praticamente reiterando, não nos mesmos termos, a nota do ministro Alexandre. Tá ali, essa nota está no site, inclusive, do Banco Central, está ali 10h47 da manhã, 2-3 horas depois da nota do ministro Alexandre de Moraes. Mas a nota do Banco Central, ela não fala, não tratamos de outro assunto. Falou, confirma que tratamos de Magnitsky, ok. Mas e de Banco Master? Tratou ou não tratou? O ministro Alexandre diz exclusivamente. O Banco Central não fala exclusivamente. Bom, esse é um ponto. Mas, Márcio, eu acho que a grande questão desse caso todo, da relação do Alexandre de Moraes, Banco Master e o escritório, é que... Fala a verdade, gente. Se o Galípolo tivesse dito, não tratamos. Cara, era só falar, né? Não tratamos, pronto. A imprensa vai falar o que depois disso? Ia ter que provar que tratou, né? O que custava, velho, o Galípolo falar, não tratamos? Ele não responde, por exemplo, houve um contrato de 129 milhões de reais do escritório da Viviane Barça de Moraes com o Banco Master. Até hoje o ministro Alexandre acho que entendeu que não precisa responder, mas precisa responder. Qual que é o objeto do contrato? Porque, Márcio, a gente fala bastante com advogado, né, nós repórteres políticos, quase todo dia na nossa atividade, a gente fala com advogado. Não existe contrato desse no mercado. Não existe. Um contrato muito alto de um grande advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, 5 milhões, 10 milhões por alguns anos. Não existe. E no caso do Banco Master era uma queixa-crime. Uma queixa-crime no mercado aquecido em São Paulo, 150 mil reais. Um bom criminalista, um bom advogado, ele vai cobrar 1 milhão, 2 milhões. Aqui a gente está falando, Márcio, 129 milhões de reais. Bom, o contrato não apareceu. Qual que é o objeto? Teve serviço prestado? Quando você faz uma busca, você não acha uma operação nos tribunais do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, alguma petição, você não acha nada. Então... A forma que o Caio Junqueira coloca, né, fazendo comparações, trazendo preços, aí você compara o padrão para, né, o outro cenário. Você fala, caraca, bicho, é muito dinheiro, velho. 129 milhões. E, pô, você procura ali, você teve muito trabalho, nem não teve tanto trabalho assim, não. Amigo. O bagulho é doido, viu? Houve contrato? É esse o valor? Qual que é o objeto? Houve serviço contratado? Não responde isso. Então, na minha visão, o Alexandre de Moraes responde o que ele quer ali depois, porque ficou muito ruim ali também para ele essa situação como uma suspeita de uma advocacia administrativa, que é um servidor público se prestar a um serviço privado. Agora, ele tem o benefício do tempo, é alguém muito poderoso. Se a gente pensar os processos em que ele é relator, será que ele teria essa parcimônia? Ou será que já teria um despacho dele, como ele costuma fazer, determinando em 24 horas, em 48 horas, que a OAB se manifeste, que a PGR se manifeste, né, conhecendo o rigor com que ele trata os casos, principalmente contra bolsonaristas, é de se imaginar que se ele fosse o relator desse caso, ele teria o mesmo rigor. Não está tendo. Ele respondeu ali de maneira genérica uma parte da história. O resto, ele não respondeu, na minha visão, claro, mas pode ter gente que discorde. E aí ele tem o benefício, acho que do prazo, porque, bom, depois de amanhã é Natal, né, Márcio? A gente vai passar aqui, tem Ano Novo, tem Janeiro, tem Carnaval. Quando você fala benefício do tempo, é isso? É o retorno principalmente do ano legislativo? Sim, porque a política, ela demanda um tempo também, e se está tudo fechado, Congresso Nacional, enfim. Agora, é um caso que essa nota ele não responde tudo que ele precisaria responder. E você acha que dentro do Supremo Tribunal Federal podem surgir pressões para que ele explique melhor essa história? Difícil, Márcio. A gente pode dividir o Supremo Tribunal Federal em duas partes. Tem uma parte que é contida, né, e é bom que assim seja, e tem a parte que é mais política e menos contida, que são os ministros mais políticos, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli. É um tribunal que ele reage muito sempre de maneira corporativa, os outros poderes também, o próprio Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal estamos falando de 11 pessoas. Isso não significa que não haja um constrangimento, né, assim, com esse caso todo. Isso
Isso não significa que muita gente não está com interrogação, não está sentindo o tribunal exposto. Mesmo nos outros casos, quando a gente vê ministros do Supremo com atuações privadas, entre aspas, a gente sabe, por exemplo, o ministro Gilmar tem o IDP, que é uma escola, faz cursos e tal, é tudo muito mais às claras, não tem muito, assim um contrato que você não sabe se tem ou se não tem, num valor fora do mercado, com um cara enrolado, que é o Daniel Vorcaro. Então é um caso que constrange o Supremo. Agora, de pressão interna, eu acho que isso é um pouco mais complexo e difícil em se tratando do Supremo Tribunal Federal, que é um poder que está muito empoderado, principalmente de 10, 15 anos para cá. Muito obrigado, Caio Junqueira, que de novo voltem a nessa. Muito empoderado, irmão. Oh, meu Deus do céu. Tchau. E por fim, a turma da Globo, né, lá do Valor Econômico, diz que aumenta o custo político de conter pedidos de impeachment contra o Supremo no Senado. Na verdade, tem uma coisinha só depois dessa matéria, mas coisa rápida, só a imagem. O custo político para represar um pedido de impeachment, né, contra o ministro aumentou depois da notícia da Malu Gaspar, né? Desta vez não se trata de um embate com o bolsonarismo para intimidar o judiciário no processo de punição às tentativas de golpe entre 21 e 23. Pronto. Qual foi o golpe que foi tentado em 2021? Qual foi o golpe que foi tentado em 2022, 2023? Tu entende o que é a imprensa, bicho? Rapaz, eu não suporto o consórcio, bicho. É muita desonestidade. Enfim, o ministro teria atuado para beneficiar o empresário, cliente do escritório de advocacia de sua mulher, o que seria gravíssimo, independentemente do valor do contrato que estabeleceu a prestação de serviço. A conduta seria imprópria, mesmo se fosse um contrato pro bono, né, de graça. E nesse caso, o contrato era muito alto. A oposição poderia novamente ir em busca da cabeça do ministro no Senado, desta vez revestida do discurso da moralidade, de modo ofensivo, e não em meio à polêmica sobre os atos golpistas, abordagem eminentemente defensiva. Não é pequena a blindagem política de Vorcaro, preso no dia 18, e solto 11 dias depois. O sigilo sobre as investigações, imposto pelo Toffoli, decretado no dia 3 de dezembro, a comprova. Essa circunstância somada ao fato de que o Legislativo está em recesso esfria a temperatura do caso. O impeachment de um ministro segue sendo um cenário pouco provável, mas a discussão sobre esta hipótese tende a ultrapassar a bolha bolsonarista, e o Supremo deixa de ter na polarização política do país um aliado natural. Será? Petistas se colocam, né, ao lado dele. Agora o consórcio realmente vem subindo um tom. E eu encerro o vídeo com essa imagem aqui, né? O Brau postou ontem lá no Twitter, eu fiquei pensando. Olha o que foi feito só com base num relato. A gente não teve acesso até hoje às imagens. Pra mostrar, né? Lembra? A Globo pegou um homem, o filho dele é um homem, adulto, e pintou como se fosse uma criança. Como se tivesse dado um tapa. Lembra do caso da família Montovani? E nesse caso aí, do que tá diante de nós, a imprensa tá começando a botar as garrinhas de fora, né? Mas a imprensa em outros cenários age normalmente de forma muito mais intensa. O que eu sei é que hoje é Natal e eu desejo um Feliz Natal para vocês todos. O que eu sei é que eu também estarei aqui amanhã. Um vídeo diferente, mas estarei aqui amanhã. Não estarei sozinho. Estarei com mais de uma pessoa. Amanhã, no mesmo horário de sempre. Vou até adiantar uma coisa, né? Existe uma chance da gente, depois de amanhã, dia 26, termos até um dossiê. A depender de quanta coisa rolar hoje, né? E amanhã, na véspera de Natal e do Natal em relação ao Banco Master. Mas eu acabei vendo uma coisa aí relacionada a essa questão que me deu um estalo. Que eu sei que se for atrás, bicho, tem coisa. Então, mas, gente, de verdade mesmo, curtam muito o dia de hoje com a família. Tenta não brigar em casa. Tenta aturar o primo petista chato. Não toma banho. Coma bastante. Reze. Agradeça a Deus. Celebre o nascimento de Jesus. E vote em mim no iBest, que é o meu presente de Natal. Se você já votou, tá ótimo. Se não votou, vote em mim. É o link aqui na descrição. Vou mandar todos os recortes que eu dei pela no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, já sabe. Passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que tu pode aí começar a ler tudo que saiu do Banco Master, que a gente comentava lá atrás e que, sei lá, era um assunto que tinha alguma relevância, né? Mas onde que eu iria imaginar que o Banco Master não estaria até o dia de hoje, né?
A falar do belo Daniel. Olha o cara bonito, né? Você vê ali. O que eu tenho inveja é esse cabelo dele, bicho. Esse cabelo dele aí de piloto de Stock Car. Rapaz, que cara bonito é esse, viu? Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!